prazer poder estar com os irmãos nesta manhã e compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Há um mês atrás, mais ou menos, eu compartilhei com os irmãos uma palavra com o tema de como ter um coração e uma vida alinhadas com Deus. E eu falei a respeito de Ana, mãe de Samuel. Nós percorremos alguns trechos do capítulo 1 e 2 de 1 Samuel. E nós pudemos ver um pouco sobre quem Ana foi. Deixa eu só abrir o meu arquivo aqui, porque coisas que só eu faço, eu imprimi o texto errado. Mas uma pessoa precavida sempre tem, né? Então, vamos lá. E eu falei a respeito de Ana, e falei que Ana era uma mulher alinhada com Deus. Ela não era somente uma mulher que desejava ser mãe ou ter um filho. Ela era uma mulher alinhada com Deus. E eu citei alguns aspectos dos textos que mostravam isso, que evidenciavam isso, né? Ela é uma mulher que, sendo alinhada com Deus, ela encontrava no Senhor um lugar onde ela podia lançar a sua vida, suas necessidades. Ela tinha um lugar onde estar no Senhor. Ela era uma mulher que servia ao seu Senhor e conhecia o Senhor a que servia. Então, ela dispôs tudo que ela era, inclusive os seus desejos mais íntimos, para atender aos propósitos do Deus que a chamou. Né? Ela realmente se entregou para servir ao Senhor com tudo o que ela era. E ela entendia que ela estava lá para atender às necessidades e aos propósitos do Senhor a quem ela servia. E tudo isso com um objetivo. Talvez ela não tomasse conhecimento do objetivo tão claramente, do que o Senhor faria, mas ela sabia que era a função dela preservar a aliança que Deus fez com o seu povo. Amém? E eu também falei sobre o que é estar alinhado. Eu trouxe o conceito do verbo alinhar, né? Falei que alinhar é estar em linha reta, estar no mesmo nível de alguma coisa. É como se falássemos de equiparar valores ou ideias e princípios. Isso é estar alinhado. E falei também, eu quero recobrar isso, porque é importante você conseguir olhar para você nesta manhã sobre essa perspectiva. Quando eu estou alinhado com alguém, eu partilho dos mesmos princípios e ideias que esta pessoa tem, por exemplo. Mas se eu não estou alinhado a uma pessoa ou às ideias desta pessoa, não significa que eu seja contra. Às vezes significa somente que você é neutro em relação àquilo. Por que eu estou falando isso novamente nesta manhã? Porque eu queria que você pudesse se olhar nesta manhã. Porque muitas vezes nós estamos em Cristo, fomos salvos, partilhamos da comunhão do corpo, mas nós não estamos alinhados com Deus, estamos apenas neutros. Porque se você está sentado aqui, você não é contra o que Deus fala. Mas será que está de fato alinhado? Será que eu estou de fato alinhado com o que o Senhor quer? Ou será que eu estou numa posição de neutralidade? E numa posição de neutralidade, eu não sou nem quente nem frio, eu sou morno. Eu estou em cima do muro. Quem puxar para o lado que for, cai. Então, como nós estamos hoje? Se somos neutros ou estamos alinhados? Então, hoje, antes de começar a ler o texto, eu quero orar com você. Queria que você baixasse a sua cabeça e pudesse voltar o seu coração e sua mente ao Senhor, para que a gente possa realmente olhar para a experiência de Davi, a experiência que ele teve, e conseguir mergulhar como ele mergulhou nesta realidade de estar alinhado com o Senhor. Querido Deus e Pai, que o Senhor possa, nesta manhã, Pai, continuar a falar aos nossos corações, continuar a tocar os nossos corações, Pai. Que Teu Espírito possa trazer a nós entendimento, direção, discernimento, clareza, na revelação da Tua palavra, Pai, para que a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, seja, Senhor, real, perceptível e possa tocar a vida de outras pessoas, Pai. Para que não vivamos, Senhor, como meras pessoas que se converteram e conheceram a Cristo, mas que de fato são o reino de Deus aqui na terra, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu falei sobre um modelo de uma pessoa, um exemplo de uma pessoa que era alinhada com o Senhor. Hoje eu quero falar de coisas que precisamos viver para estar alinhados com Deus. Para isso eu quero usar Davi. Vou falar de Davi, né? Davi, ele teve uma experiência de vida incrível com o Senhor e ele compôs muitos salmos. E eu quero usar um desses salmos, Salmo 25. Se você puder abrir o Salmo 25, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Quando estivermos no CID, em maio, antes de ir para o CID, enquanto você abre, eu vou contar aqui. Antes de ir para o CID, no período que a gente faz jejum, pré-encontro, né? Diferente comparado a Eli, que era o sacerdote da época, né? Uma das características que eram diferentes entre Samuel e Eli. E o Senhor chamou a minha atenção para uma coisa. Ele falou: Samuel era um menino. Eu vou usar um termo aqui que ele é mais popular, não me entenda mal, mas ele não tinha rabo preso com nada. Ele não tinha pendências com nada neste mundo. Ele não tinha encantos com nada neste mundo. Ele não tinha vivenciado corrupções. Ele não tinha vivenciado uma entrega às coisas dos homens. Ele foi, desde pequeno, cultivado a estar na presença do Senhor e a ouvir a voz de Deus. Eli já foi um homem que se contaminou e aceitou a corrupção dentro da sua casa. Então, ele estava amarrado com alguma coisa. Ele devia, né? E aí eu fiquei pensando, Deus, se o Senhor demanda de mim sacerdócio, como é que eu vou ser como Samuel? Porque a minha ficha corrida já é grande, né? A ficha de corrida de todo mundo já é bem comprida. E como é que eu, agora adulta, né, não fui cultivada desde pequena, ouvindo a voz do Senhor desde os meus 6 anos de idade? Eu tive as minhas experiências, mas eu também tive as minhas experiências fora da presença do Senhor. Então, a minha ficha corrida existe. Como é que eu faço? Né? E aí o Senhor começou a me chamar a atenção a este texto durante o CID, e isso eu acho que é uma das coisas mais importantes deste texto. Vamos ler lá, no versículo 1 em diante. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Foi este verso que o Senhor começou a falar comigo no encontro. Eu falei, Senhor, eu quero essa intimidade, eu quero que o Senhor me dê a conhecer a tua aliança, eu quero isso. Mas, nossa, eu desejei aquilo como se eu fosse a única a receber, sabe? Falei, nossa, é especial para você. E, de fato, é especial para cada um de nós. Mas Davi percorreu um trajeto para chegar aqui, neste verso. E eu quero fazer esse trajeto com você. Lá no verso 1, ele fala assim, elevo a minha alma ao Senhor. Então, a primeira coisa que Davi entendeu nesse processo é que ele precisava mudar de lugar. Davi encontrou um novo lugar para estar, assim como Ana na oração dela.
Né? O alinhamento com o Senhor, ele começa com um estar em um lugar que é diferenciado. E esse lugar é o próprio Senhor. É estar nele. Eleva ao Senhor a minha alma. É diferente dos modelos dos homens. Né? Não é como se eu fosse assim, num autoatendimento, sabendo do que eu preciso, vou lá, pego o que eu quero e vou embora. Me sirvo do que eu preciso e vou embora. Não. Ele entende que ele apenas precisa de um novo lugar para estar. Este é um ponto de partida. Eu não sei se você já, alguma vez na sua vida, sentiu a necessidade de estar só por alguns momentos, por algumas horas. Não porque você quer solidão, mas porque você precisa de um espaço para se ouvir, para se encontrar, para ouvir o Senhor. Davi, ele entendeu que este lugar ele tinha que ser permanente. Ele é permanente, independente do que está rolando ao redor. Você pode estar no seu trabalho, na sua casa, não importa. Davi encontrou um novo lugar para ele estar. E aí, no verso 2, ele traz a característica deste lugar. É um lugar onde não existe vergonha ou humilhação. É um lugar para os que escolheram esperar no Senhor. Isso me fez lembrar do texto de João 21, onde Pedro está na seguinte situação. Depois que Jesus foi preso, foi crucificado, ressuscitou. Ele ainda apareceu aos discípulos depois disso. Antes, na hora que Jesus foi preso, lembra que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Depois de passar 3 anos com o Senhor, com o Mestre, lá na intimidade, ele negou o Senhor. Pensa a cabeça desse homem, como devia estar. Jesus apareceu ainda aos discípulos algumas vezes e não resolveu o BO. Só apareceu, fez outras coisas, né? Mas não foi resolver o BO com Pedro. Falou, Pedro, senta aqui, vamos conversar. Não rolou isso. Então, chega um momento lá no texto de João 21, em que eles estão na praia, alguns discípulos, e Pedro olha e fala assim, eu vou pescar. E ele vai pescar, os discípulos vão atrás, eles tentam pescar durante a noite, não pescam nada. E quando é o fim da madrugada, eles estão voltando para a praia e eles avistam um homem, e esse homem pergunta se eles têm o que comer. E eles falam que não conseguiram pescar. E ele falou, então lança a rede para o lado direito, que vocês vão pegar alguma coisa. E aí eles lançam a rede, assim como foi lá num dos primeiros milagres de Jesus, né? E eles conseguem pegar muito peixe. Aí João olha e fala, é o Mestre. Queridos, Pedro tremeu na base. Ai, eu neguei, que agora? Cara, ele não fez isso. Diz que ele estava sem a roupa, ele botou a roupa dele, pôs a cara na água e foi encontrar Jesus na praia. Não importou para ele naquela hora se eu neguei a Jesus ou não. Porque Pedro sabia que ele tinha em Jesus um lugar para estar. Estar em Jesus era muito maior do que o pecado dele, do que a vergonha dele, do que o medo dele, do que o orgulho dele, de qualquer outra coisa que ele estivesse carregando. Ele deixou toda a bagagem na água e foi. Ele encontrou um novo lugar para estar. E é esse convite que Davi faz a gente. Fala, existe um novo lugar para estar. Sabe a carga? Sabe a vergonha? Sabe a humilhação? Larga para trás. Vem estar comigo. É neste lugar que o Senhor quer nos cultivar. Um lugar onde nós não somos recusados. Tanta gente fica brava, né? Fui cancelado nas redes sociais. Me deu uma mãozinha para baixo, né? Querido, olha isso. Deus tem um novo lugar para você, onde você não é recusado. E para Davi, ele entendeu isso. Davi, sendo rei, ele vai a este novo lugar para estar, que é no Senhor, para recorrer a Deus pelas causas dele. Ele é rei, ele pode lançar mão de qualquer coisa, ele pode mandar o exército dele para fazer o que ele quiser, ele pode dar ordem aqui e ali. Não, ele quer resolver as questões dele no Senhor. E é tão claro isso para Davi que ele escreve isso em outros salmos. Veja no Salmo 84, ele fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, para colher os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Rei meu. Amém? Em Cristo, nós temos um novo lugar para estar.
Na aliança que Cristo fez conosco, nós temos um novo lugar para estar, e este é o início desse processo de alinhamento com Deus. Não é só eu aceito a Jesus e acabou. Eu aceito a Jesus e daqui para frente eu vou assumir um novo lugar para estar. Amém? E daí em diante, Davi, ele começa a falar nos versículos 4 e 5, ensina-me, faz-me conhecer os teus caminhos, me guia na tua vereda. Aqui ele fala de aprender, de se apropriar de uma coisa nova. E eu quero usar uma palavra aqui para mencionar o que é esse aprendizado. Nós vamos falar que aqui Davi queria aprender uma nova métrica, um novo padrão. Há uma nova métrica, um novo padrão da parte do Senhor para as nossas vidas. Se você olhar para a Bíblia com atenção, você vê em toda a história de Israel no Velho Testamento que Deus tem uma métrica sendo estabelecida. E depois que Jesus vem, ensina os discípulos, e os apóstolos são enviados, eles começam a ensinar. Você pode ver em todas as cartas que há uma nova métrica. É lá que você aprende. Há uma nova métrica para viver. A vida que o Senhor tem, alinhado com Ele. E lá nos versos 6 a 11, Davi, ele começa a deixar claro que ele precisa aprender porque ele sabe quem ele é e ele sabe quem que é o Deus dele. Olha só. Davi fala assim, eu sou pecador desde a minha mocidade, eu sou transgressor. Você pode se colocar no lugar de Davi e falar exatamente a mesma coisa, sem medo. Nós somos os pecadores, nós somos os transgressores. E aí ele fala, Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de bondade desde a eternidade. Quando ele fala isso, ele segue no versículo falando assim, então lembra-te de mim, não conforme os meus pecados. Aqui ele está falando, Deus, lembra-te de mim, não conforme a minha métrica, mas lembra-te de mim conforme a sua métrica. Lembra-te de mim conforme o seu padrão de misericórdia, de bondade, de fidelidade, de justiça, de amor. Senhor, lembra de mim conforme a tua métrica. Eu dependo da tua métrica para estar alinhado com o Senhor. Porque ele reconhece que ele não é nada. Cara, ele é o rei de Israel, ungido. Um cara segundo o coração de Deus. Mas ele sabe que ele não é nada. Que ele depende de uma nova métrica. E aí ele fala assim, Deus é bom e reto, mostra o caminho aos pecadores, no caso nós. Deus dá caminho de misericórdia e verdade aos que guardam a sua aliança e testemunho. Deus guia e ensina os mansos. Ele está falando o que Deus faz, mas ele fala que quem Deus é para os pecadores, para os mansos e para os que guardam a aliança. Então, quando eu olho esse texto, eu entendo que eu tenho uma parte nisso. Porque eu preciso ter um coração ensinável. Um manso, a pessoa que é mansa, que é humilde, sinônimo disso é ser humilde. É reconhecimento de que você é necessitado e pobre. O contrário do manso pode ser considerado aquele que é desagradável, rude, intratável. Olha esta palavra, intratável ou duro. Então, quando Davi fala, olha, Deus, ele ensina os que são mansos, ou seja, Deus ensina aqueles que não são intratáveis. Se eu no meu orgulho acho que eu não preciso aprender, eu sou intratável. Se eu, na minha autoavaliação, acho que eu não tenho nada a progredir, ou que eu não preciso, ou que no meu padrão está bom, eu sou duro de coração, eu não consigo ser tratado, convencido. E aqui ele fala, Deus guia e ensina quem? Os mansos. Então a minha parte é buscar ser mansa, buscar mansidão. Isso nós podemos alcançar no Espírito também. E ele dá caminhos de misericórdia e verdade aos que guardam a aliança. Se eu catar minha aliança agora e pedir para a Letícia guardar minha aliança, Letícia, você vai guardar minha aliança? É minha aliança. Se eu voltar para minha casa sem minha aliança, o que meu marido vai fazer? No mínimo, né? Vai ficar chateado.
Então, guardar a aliança é uma responsabilidade ímpar. Porque aqui eu estou falando de um objeto, mas aqui ele está falando de um compromisso feito com o Senhor. Um compromisso. Então, ele fala, ele dá caminhos de misericórdia e de verdade. A quem? A quem se compromissa com ele. A quem a aliança com ele. Quem guarda a aliança feita com ele. Né? E guarda os seus testemunhos. Então, eu tenho parte neste processo de me deixar tratar, me deixar conduzir e ser responsável por guardar a aliança do Senhor. Davi entendeu isso muito bem. E aí ele fala, ele é quem perdoa. Perdoa quem? Eu. Sabe por quê? Se eu sou intratável, eu vou fazer de novo. Deus pode me exortar, mas eu faço de novo. Deus pode me chamar atenção, mas eu faço de novo. Deus pode me mostrar um padrão novo, mas eu vou fazer de novo. Agora, se eu tenho um coração disposto a receber este perdão, a ser ensinado, a ser conduzido, assim como uma ovelha é conduzida pelo seu pastor, eu de fato tenho perdão e eu não volto naquele lugar. Eu permaneço num novo lugar para estar, que é a presença do Senhor, que é alinhada com Ele. Amém? E aí ele fala a intimidade do Senhor. Lá no verso 12 a 14 ele fala, ao homem que teme ao Senhor. E aí eu vou parar aqui, porque quando eu falo de tudo isso, do ensina-me, do guia-me, que o Senhor ensina aquele que é manso, que ele tem caminhos de misericórdia, aquele que guarda a sua aliança. Quando ele fala tudo isso, eu entendo que o homem que teme ao Senhor é o homem que se submete a este processo. Não são versículos desconexos. O homem que teme ao Senhor é o homem que passa pelo processo que o Senhor tem, né, de se encontrar num novo lugar para estar, de se submeter a uma nova métrica, a um novo padrão. Este é o homem que teme ao Senhor. Este é o homem que foi descaracterizado da sua antiga imagem de pecado, vida de pecado, e com o perdão ele é descaracterizado, ele passa a assumir uma nova roupagem, uma nova vida, a nova métrica. E nessa nova condição, ele propõe, a este eu dou a conhecer a minha aliança, a este é a minha intimidade. Em momento algum, Davi fala sobre merecimento, você está vendo? E a gente tem uma cultura de merecimento, né? Então, assim, você fez o suficiente, você está merecendo. Você não fez, eu não vou me esforçar muito, porque você também não está se esforçando. Então, a gente entende que isso até tem um lugar em alguns processos dentro da sociedade. Mas, em Deus, neste novo lugar para estar, não há meritocracia, não há merecimento neste lugar. Há simplesmente um processo em que o Senhor quer nos realinhar com Ele. Porque o pecado nos afastou dessa proposta. Dessa métrica do Senhor. Né? Então, quando ele faz isso, ele fala, olha, não é mérito, não é porque você merece, porque você é bom, porque você é único. Isso é porque o Senhor é graça, é um Deus de graça. É sobre graça que a gente fala. Não é sobre você ser melhor ou pior. É sobre Deus ter tido a iniciativa de se aliançar. Porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele nos quer consigo. Porque Ele tem um propósito específico para a vida de cada um de nós. Então, Deus quer resgatar isso nas nossas vidas. O propósito para o qual nós somos criados. O chamado que temos no Senhor. O amor e a intimidade do Pai. Porque Ele não está falando assim, ó, depois de tudo isso que eu te ensinar, você vai fazer X, Y, Z, vai fazer desse jeito, vai fazer daquele. Não é. Ele vai falar, para você que escolheu temer o meu nome, eu vou dar a conhecer a minha intimidade, que era a proposta original lá. Deus não se encontrava com Adão todos os dias. Deus sabia o que estava acontecendo com Adão, mas Ele se importava em estar. E o que o Senhor quer? Ele quer estar com você. Amém? Quando Ele fala, ensina, guia, né, quando Ele traz essa nova proposta, essa nova métrica, Ele fala a respeito de recomeçar sob novos moldes, recomeçar sob um novo padrão, recomeçar dentro de uma nova métrica, em um novo lugar para estar. É recomeçar. E recomeçar não é fácil.
recomeçar é um processo bem árduo. Eu não sei se você teve que recomeçar algo na sua vida. Eu estava falando com uma senhora esses dias, ela fala, eu faço crochê, e crochê não é para qualquer um não, viu? Porque crochê, se errar um ponto, minha filha, você tem que voltar o crochê inteiro e começar tudo de novo. Eu não ligo de recomeçar o crochê inteiro, mas tem gente que não suporta. Um crochê, gente. Se fosse eu não ia recomeçar. Eu ia largar o crochê de lado e ia partir para outra. Não é a minha praia. Há alguns anos atrás, eu e o Fábio, a gente decidiu recomeçar uma partezinha da nossa vida e eu abri mão da minha área profissional para me realocar dentro da área da saúde, sim, mas num novo molde. Eu estou há 2 anos nesse processo. Só o Senhor sabe o quanto tem sido difícil recomeçar. E parte do tempo foi difícil recomeçar porque eu quis recomeçar dentro dos meus moldes. Até que o Senhor falou, você está indo pelo caminho errado. Recomeçar é difícil. Eu ouvi uma pregação outro dia de um pastor, ele falou, o título da pregação dele era Recomeçar é para heróis. Porque ele estava falando da fase de retorno da pandemia, a experiência que ele vivenciou, e às vezes recomeçar realmente pode parecer um ato de muita coragem e um ato heróico. Mas aqui, Davi nos mostra que nós não estamos sozinhos neste ato de recomeçar. Nós encontramos um lugar diferente para estar e Deus nos traz o padrão novo de recomeço. Então, a parte difícil aqui talvez seja só se submeter. Só. É difícil, né? Mas a parte talvez a que mais árdua para nós no processo é se submeter, né? Sob uma nova métrica. Mas esse lugar de recomeço, ele se torna um lugar onde as feridas vão ser curadas, um lugar onde as nossas emoções também são tratadas e realinhadas conforme a vontade do Senhor. É um lugar onde a gente vai reparar as brechas que a gente abriu para o pecado. Sabe? As brechas que a gente abre quando peca. Lembra dos muros de Jerusalém que tinham brechas? Que tinham falhas? E é pelas falhas que os inimigos entravam? Os muros precisavam ser reparados. Parte do trabalho de Neemias foi esse, reparar os muros, reconstruir os muros. Quando a gente peca, a gente gera espaço para o diabo e a nossa vida, ela é danificada pelo pecado. E quando a gente está num novo lugar, está debaixo de uma nova métrica, nós temos a possibilidade de deixar o Senhor reparar essas brechas e reparar os danos gerados pelo pecado nas nossas vidas. Então, aquilo que você considera que isso é impossível, ninguém faz. Deus faz. Deus faz. Como diz o meu pai, eu posso ouvir um amém? Deus faz. Amém? Deus faz. Às vezes a gente duvida, mas Deus faz. Porque é Ele quem repara as brechas, não são os homens. Nem eu, nem você. Né? Esse novo padrão, ele pode nos levar a mudar o nosso trato com as pessoas, o nosso trato com a nossa família, uma nova forma de amar, que é a forma de amar verdadeira. Lembra quando a Tati pregou a respeito do novo mandamento? Amem como eu vos amei, Cristo falando. Então, essa nova métrica nos ensina a amar como Cristo ama. Então, há um novo padrão a ser seguido. Amém? Mas tudo vai começar num novo lugar para estar e com uma nova métrica. E aqui eu usei a palavra métrica de propósito. Por quê? Porque eu falei de métrica como um sinônimo de medida ou de padrão, né? Mas métrica, a palavra métrica, ela também é usada como o sentido de a métrica, ela é a medida que eu uso para versos em um texto poético. Métrica em língua portuguesa é isso. É a medida que eu uso para formar versos num texto poético. Davi entendia muito bem isso também, porque Davi compunha textos poéticos. Os salmos são isso, né? E o que é uma canção, se não um texto poético? E você pode percorrer os salmos, e vocês vão ver Davi falando em vários salmos, eu entrego ao Senhor um novo cântico.
Cantarei ao Senhor um novo cântico. Ele fala de uma nova canção. Então, quando o Senhor nos dá uma nova métrica, nós podemos compor algo novo ao Senhor. Assim como Davi compôs. Então, toda vez que você se apropria de uma nova métrica do Senhor para a sua vida, você tem a capacidade de, naquele lugar da tua vida, onde uma nova métrica foi estabelecida, gerar louvor ao Senhor. Entende? É lindo ver, porque Davi não escreveu meramente textos poéticos. Davi viveu uma nova métrica. E a vida dele foi uma canção de louvor ao Senhor inteira. Mesmo tendo errado, mesmo tendo pecado, mesmo duvidando, mesmo passando por várias situações que nós vivemos. E ainda assim ele foi um homem segundo o coração do Senhor. Alinhado. Por quê? Porque ele escolheu estabelecer uma nova métrica na vida dele. Amém? Hoje você e eu, nós podemos tornar as nossas escolhas, o nosso trabalho, a nossa rotina diária, o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com os amigos, tudo que a gente faz, os nossos desejos, os planos futuros, tudo. A gente pode tornar isso algo submetido a uma nova métrica, para que seja uma nova canção ao Senhor de adoração. Amém? Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei o que você está vivenciando. Mas olhe para o seu interior hoje. Talvez você ainda não tenha aceitado o Senhor da nova métrica. E eu sei que eu não estou falando só para as pessoas que estão aqui, eu estou falando para pessoas que estão assistindo também online a pregação. E isso precisa ser ouvido e internalizado. Eu aceitei o Senhor da nova métrica, porque sem esse Senhor eu não tenho um novo lugar para estar. Então talvez hoje você precise aceitar, acolher esse Senhor como sendo seu Senhor. Talvez eu precise descobrir esse novo lugar para estar. Talvez eu não tenha ainda explorado esse novo lugar para estar. Talvez você precise se colocar neste novo lugar, onde a humilhação não vence, o que prevalece é a espera no Senhor, é conhecer a Deus intimamente, para que Ele te ensine e te conduza. Talvez você precise assumir uma nova métrica. Talvez esta área da minha vida, eu acho que ainda não se amoldou à vontade do Senhor. Então, talvez seja tempo de falar, Senhor, como é que eu ponho uma nova métrica? Como é que eu estabeleço a tua nova métrica? Como é que o Senhor faz a tua nova métrica acontecer no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, nas minhas relações parentais, no meu trabalho, nos meus planos futuros? Como é que eu estabeleço uma nova métrica? Ensina-me uma nova métrica. Eu não tenho a menor dúvida, no meu espírito, eu não tenho a menor dúvida que se você orar isso hoje, você vai ter uma história para contar daqui a alguns dias. Talvez meses. Mas você vai ter uma nova canção para entoar ao Senhor. E essa canção ela tem que ser entoada, tem que ser ouvida pelos que estão ao seu redor. Amém? Talvez você identifique a necessidade de pessoas ao seu redor precisando vivenciar um novo lugar para estar e uma nova métrica. E eu quero te dizer que você, em Cristo, tem autoridade para orar, e isso profeticamente, sobre a vida desta pessoa. De pegar um salmo como este e falar, Senhor, eu determino que aquela pessoa vai encontrar um novo lugar no Senhor. Eu determino que aquela pessoa vai ter um coração manso e ensinável para aprender novos caminhos, aprender novas métricas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos que aquela pessoa vai submeter à voz do teu Espírito, que o teu Espírito possa falar, tenha caminho livre para alcançar o coração daquela pessoa. Porque há processos para serem vencidos, e alguns não são vencidos sem oração, queridos. Sem batalha. E nós precisamos nos posicionar como guerreiros do Senhor em prol das vidas daqueles que estão no corpo e daqueles que ainda não estão conosco. Amém? Eu quero te convidar a levantar e orar comigo.
O Senhor quer te colocar num novo lugar para estar. O Senhor quer te dar uma nova métrica. Não importa para quê, não importa em qual circunstância, Deus sabe e Deus quer. Amém? Coloque o seu coração diante do Senhor nesta manhã, feche os teus olhos, apresente ao Senhor aquilo que você realmente precisa entregar. Apresente ao Senhor com as tuas palavras, apresente ao Senhor com o teu coração. Que haja nesta manhã entrega. Eu não sei se você precisa que alguém ore com você, mas se você precisa que alguém ore com você nesta manhã a respeito deste assunto, eu gostaria que você levantasse sua mão, para que um dos irmãos possa orar com você. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor nesta manhã, Pai, que é nosso Senhor, que é nosso Salvador, que é o Deus de fidelidade, é o Deus que nos vê não segundo as nossas transgressões, mas nos vê segundo as suas misericórdias e segundo a tua bondade. Olha para nós nesta manhã, Senhor. Olha para nós com os teus olhos de amor, com os teus olhos de bondade, com os teus olhos de misericórdia e nos conduz, Senhor, a estar num novo lugar contigo. Nos conduz, Senhor, a aprender uma nova métrica, a aprender, Senhor, como são os teus padrões, como são as tuas vontades, como são, Senhor, as tuas direções, as tuas veredas, os teus caminhos, Pai. Para que nesta manhã, Senhor, a partir de hoje, Senhor, a partir de um novo posicionamento, Pai, nós possamos, Senhor, ver, Senhor, o construir, Senhor, ver construir nas nossas vidas, Senhor, uma nova métrica. E a partir disso, Senhor, possamos entoar a Ti um novo cântico, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos por aqueles, Senhor, que não estão aqui, por aqueles que conhecemos, Senhor, e que hoje carecem, Senhor, de encontrar um novo lugar em Ti, Pai, de encontrar esta nova métrica, de render o coração, render a vida, Senhor, em mansidão, em compromisso, para acolher o que o Senhor tem de novo, Pai. Nós profetizamos sobre essas vidas, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocá-las, possa alcançá-las, Pai, que haja, Senhor, onde estiverem, Senhor, oportunidade, Senhor, e sensibilidade para ouvir o Teu Espírito, Senhor, e seus corações possam se dobrar ao Teu querer, se dobrar ao Teu amor, se dobrar, Senhor, aos Teus olhos de misericórdia, se dobrar aos Teus olhos de bondade, se dobrar à Tua fidelidade, Senhor, e render as suas vidas ao Senhor, para que possam viver, Senhor, alinhados à Tua vontade, alinhados ao Teu querer, alinhados, Senhor, aos Teus propósitos, para que possam desfrutar da intimidade do Senhor, para que eles também possam ser revelada, Senhor, a Tua aliança, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós rogamos a Ti, Senhor, e rendemos os nossos corações, Pai, reconhecendo que somos, Senhor, necessitados de Ti, Deus. Necessitados de Ti e da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.